Esse é o maior besouro do mundo. E esse é o meu dedo. E neste vídeo eu vou testar o quão fortes esses besouros realmente são. Também vou mostrar as espécies de centopeias mais insanas, insetos com aparência de alienígenas e várias outras criaturas incríveis, começando por um percevejo assassino. É, percevejo assassino, e seu nome só perigoso é porque são mesmo, mas também são extremamente interessantes. Eu vou mostrar. Soltei alguns num pequeno terrário que eu montei especialmente para eles, e agora dá pra vê-los bem de perto. O que torna essa criatura tão fascinante é essa peça bucal super estranha e pontuda que eles têm. Ela se chama rostro, e com ele conseguem perfurar suas presas e injetar um tipo de veneno digestivo. E depois, com o mesmo rostro, elas sugam o interior da presa como se fosse tipo um milkshake. Bizarro, né? Na verdade eu tenho alguns deles porque essa espécie em específico consegue viver e caçar juntos. Agora você entendeu porque eles são chamados de assassinos, né? Bom, vamos dar um grilinho pra eles e documentar a caçada. Eu sabia que isso não ia demorar muito porque os percevejos assassinos são caçadores incríveis. E eu tava certo, porque imediatamente um dos grilos subiu exatamente no pedaço de casca onde todos estavam escondidos. E um deles percebeu o movimento imediatamente. Então agora é a hora de caçar. Como um assassino com passos lentos e precisos, o percevejo foi se aproximando da presa, o grilinho todo inocente sem perceber que sua vida estava em risco. Quando já estava bem pertinho, o percevejo não perdeu a oportunidade e atacou o grilinho, agora sofrendo nas presas do agressor. E sim, o interior do grilo agora está sendo transformado em um suco nutritivo, que o percevejo vai sugar até o fim, como um delicioso milkshake. Que nojo. Beleza, eu vou cobrir isso aqui. Eu não quero que eles me mordam enquanto eu estiver dormindo. Beleza, então a próxima criatura que tá aqui comigo já tem um tempinho é uma centopeia. É, finalmente consegui uma, mesmo sabendo que elas são super venenosas. Mas caramba, deixa eu mostrar isso pra vocês. E ela não é pequena não, viu? É a maior espécie dos Estados Unidos. Uma centopeia vermelha gigante do Texas. E ele parece ser bem do mal, porque logo de cara ele já queria fugir tentando escalar o refratário pelas paredes. O que com certeza eu não tô nem um pouquinho afim. Porque todo mundo conhece o Coyote Peterson, que é picado e mordido por todos os bichos. Ai! Ele foi picado por uma centopeia parecida, e baseado na reação dele, dá pra ver que eu não vou querer experimentar isso aí não, viu? Pode apostar que não. Desliga a câmera, desliga a câmera! Mas vai valer a pena, porque eu vou mostrar pra vocês como esse bicho é insano. Então eu vou colocar ele nesse lugar aqui. Esses carinhas vivem em ambiente desértico, então eu vou colocar bastante areia. Mas também vou colocar terra e coisas naturais, o que vai dar boas condições pra ele sobreviver no terrário. Aí eu vou colocar umas coisas naturais pra ele se esconder e também umas caveiras, porque vai mostrar que eles são muito perigosos mesmo. É isso aí. Ai, beleza, eu vou colocar centopeia no terrário, então por favor, não me morda, eu agradeço muito, tá bom? Ah, que bom, ele vai rastejando sozinho. Tá bom, então, vai lá. Vamos, vai logo. Vai, isso aí, opa, vai. Vai. E ele já começou a andar por todo o terreno. E o mais legal desse bicho, obviamente, é a quantidade de pernas que ele tem. Porque centopeia, o cento vem de 100, como todos sabem. Então são 100 pernas. Mas é só pelo nome mesmo, porque na verdade eu contei todas as pernas e tem só 40. Então o nome é uma mentira, mas mesmo assim são muitas. É muito legal ver esses caras andando, mas é mais legal ainda ver eles se alimentando. Então vocês sabem, eu tenho aqui um grilo, que eu vou jogar logo de cara aqui no nosso terrário. E aí já foi interessante, porque apesar deles estarem perto, a centopeia parece que não percebeu o grilo, e ele começou a andar do lado dela e depois subiu no corpo dela, e ela nem ligou. Então parecia mais que ele estava pegando um trem. Todos a bordo, mas grilinho, cuidado que esse trem aí quer devorar você, sabia? Mas sem passar muito tempo, 30 segundos depois, eles se encontraram de novo. E dessa vez a centopeia percebeu o grilo, então ela começou a ir atrás dele, perseguindo por onde o grilo andava. Eu segui eles com a minha câmera e depois que eu dei a volta, vi eles se encontrando de novo. E nessa hora a centopeia atacou o grilinho, que tentou fugir para longe. E quando eu dei a volta para filmar pelo outro lado, o grilinho já estava na boca da centopeia. Ele não conseguiu resistir a essa grande predadora do deserto. E apesar de ser uma cena bem bizarra, é muito interessante de assistir isso. Não dá pra negar, né? Beleza, ainda nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o maior besouro do mundo, mas antes tem outras coisas legais. E o próximo bicho da lista é um milípede gigante. A razão de mostrar um milípede depois da centopeia é porque eles têm bastante similaridade, apesar de ser bem diferentes também.
bem, né? A primeira diferença é que a centopeia, como a gente viu, é extremamente venenosa e sua picada dolorida pra caramba. Já o milípede é o completo oposto da centopeia. Eu acho que é o animal mais gente boa que a gente conhece. E pra provar isso, eu vou deixar ele ficar andando em mim. Nossa, cara, a sensação dessas 300 perninhas andando em mim é muito estranha. Eu não sei nem como descrever isso. Mas se eu tivesse que descrever, eu diria que faz cosquinha, porque as perninhas são pontudas, então dá uma boa agarrada na nossa pele. E mesmo assim é uma sensação muito bizarra, bem estranha mesmo. Ela é tão gente boa que eu deixei ela andar até na minha cobrinha de pelúcia. E como é um especial pro nosso vídeo, obviamente eu peguei o maior milípede que eu achei. Sério, esse aqui se chama milípede africano gigante. Pra falar a verdade é um nome bem sem criatividade, né? Porque fala que é gigante, de onde vem e o que ele é. Mas não tô reclamando, afinal é bem fácil de decorar. O único problema é que no site onde eu comprei diz na descrição explicitamente que não é para usar fibra de coco. Se você não conhece, a fibra de coco é tipo o santo graal para quem quer usar terra em terrários. E ele segura muito bem a umidade, então eu nunca ouvi que não poderia usar ele para algum tipo de bicho. Tipo, eu uso ele em todos os terrários, o que eu vou fazer? Tá doido? Bom, já que eu só tinha dessa daqui, eu tive que pegar o carro, sair e ir até a loja da Petco para ver se eu acho alguma que possa ser usada, né? Daí eu achei essa daqui que é para multipropósito, também achei essa outra que vem com pedacinhos de madeira e um pouco desse musgo aqui. Ah, e esse ingrediente secreto para milípede que eu vou mostrar para vocês só depois. Então, chegando em casa, eu misturei todos os pacotes no terrário e também coloquei o musgo. Eu misturei tudo muito bem e comparando com a fibra de coco, parece que ele conseguiu chegar num estado de mais umidade. Gostei do resultado. Beleza, é ótimo que agora tá super úmido, porque os milípedes não sobrevivem em ambientes muito secos, eles secam rapidinho. Também tenho que borrifar isso bastante para ficar bem úmido. Como vai ficar desse jeito, pode ser que cresça bastante mofo dentro do terrário. E é para isso que serve esse produto aqui. Eu comprei colêmbulos. Se você viu meus outros vídeos, vai achar que eles não são tão legais assim, mas cara, eu adoro eles. Sejam livres! Os colêmbulos são esses bichinhos pequenininhos brancos que comem bastante mofo, então vão ficar perfeitos no terrário. Pra acabar, eu coloquei um pouquinho de decoração natural, pra dar uma cobertura também. Beleza, ficou fantástico. Um terrário para um milípede. Então bora colocar esse carinha aqui dentro. Vai lá, amigão, seja livre na sua casa. Você só vai ficar uns 10 minutos aí, mas espero que você goste. Depois de um tempinho, quando ficou confortável, ele saiu do lugar que eu deixei ele e começou a explorar todo o lugar dele. O negócio é que esse bicho aí não faz muita coisa, ele anda pra lá e pra cá e é só isso mesmo. O legal dele é que, assim como a centopeia, dá pra ficar admirando as perninhas andando. Só que, ao contrário dela, ele tem muito mais pares de patas. Daí, depois de meia hora andando pra lá e pra cá no terrário, ele resolveu descansar. Então, o que ele faz? É se enterrar na areia e ficar ali vivendo, porque ele só come matéria orgânica morta, então é isso mesmo. Não tem muito mais o que comentar dele. Chegou a hora de mostrar uma criatura bem interessante que eu nunca mostrei aqui no canal. Eu apresento o escorpião vinagre. Isso aqui é o mais próximo de uma criatura mutante que a gente tem na Terra. E ela é muito legal, eu vou mostrar pra vocês. É o que você ouviu, uma criatura mutante. E o motivo disso é só olhar pra ele. Tem o corpo e as garras de um escorpião, uma cauda que parece de um rato e também tem aqueles bigodões tipo de lagosta, sabe? É, esse bicho é doido. O mais estranho desse bicho nem é o nome dele, porque até dá pra entender, né? Se a gente separar, vai ter o escorpião e o vinagre. A parte do escorpião é bem óbvia, mas por que tem vinagre no nome dele? Isso se deve porque quando ele se sente ameaçado, ele levanta o seu abdômen e joga um ácido que é tipo um vinagre em cima da sua ameaça, potencialmente cegando ela enquanto ele foge. E é basicamente isso aí, é bem maluco, né? Agora eu vou mostrar como funciona isso, então eu vou preparar um terrário logo aqui do lado, que eu acho que vai servir bem. Felizmente não tem nenhuma recomendação contrária, então eu vou usar fibra de coco de novo, ainda bem, né? Misturei também um pouquinho das outras terras e coloquei um pouco de decoração natural, como uns gravetos espalhados pelo terrário. Aí eu misturei também um pouco de musgo por todo o lugar. Eu gosto disso porque pode parecer seco, mas se você molhar bastante, ele vai ficar bem úmido por um bom tempo. E enquanto eu mantiver tudo bem úmido, ele vai continuar crescendo e prosperando no terrário. Beleza, senhor Vinagre? Essa aqui é a sua nova casa, espero que você goste. Eu vou gentilmente liberar você aqui. Vai lá, pode ir. Opa! Eita!
Foi mal, foi mal. E assim que eu coloquei ele no terrário, ele foi até o vidro e começou a beber água dessas gotinhas que se juntaram ali. É muito legal ver como ele tá usando a garra dele pra trazer todas essas gotinhas até a boca. Eu acho que ele tava morrendo de sede. Eu quase esqueci o potinho de água dele, afinal parece que ele tá morrendo de sede, né? Eu vou deixar aqui no cantinho pra ele poder beber com calma. Quando a gente lida com criaturas desse tipo, é bom deixar a água bem rasinha, porque eles não são muito inteligentes, então é capaz deles pularem ali e se afogarem. Pois é, pode parecer piada, mas é a pura verdade. Beleza, o nosso carinha tá ali, explorando todo o terrário novo dele. Tá bom, agora eu vou ver se esse carinha quer comer alguma coisa. Eu não sei se ele vai jogar o ácido ou alguma coisa assim, mas eu sei que ele é noturno, então talvez ele nem coma nada agora. Como imaginam, tem um grilinho aqui comigo. Os grilos amam o meu canal. Vai lá. Falou. O grilo caiu bem próximo do nosso escorpião vinagre, então se for acontecer alguma coisa, vai ser agora. Mas se vocês assistiram meus outros vídeos com escorpiões, sabem que é muito difícil deles se alimentarem durante o dia. É capaz até da presa andar pela boca do bicho e ele não fazer literalmente nada. Mas com esse carinha aqui, parece que vai ser diferente, porque assim que eles se trombaram, o escorpião vinagre tentou dar um ataque no grilinho. Isso significa que o nosso escorpião vinagre tá ligado no modo de caçada. Então, na próxima vez que eles se encontraram, o escorpião vinagre usou suas antenas para detectar a posição do grilo. Ele se preparou para atacar e tentou avançar, mas errou. O grilo conseguiu fugir. Logo depois, ele encontrou o pote com água que eu deixei para ele. Então, ele começou a entrar. Parecia até que queria tomar um banho, mas dava para ver que ele estava bebendo água. Acontece que ali dentro estava também o grilinho. Assim que se aproximaram, o escorpião vinagre tentou atacar de novo e errou. Mas dessa vez não ia decidir. O grilinho caiu na água com ele e a briga foi feia, até que ele conseguiu agarrar a presa e começou a comer tudo. Caramba, agora ele tá se deliciando com a refeição recém-caçada. Parabéns, carinha, agora tá aí se lambuzando com a sua recompensa. Por essa aí eu não esperava. Infelizmente ele não usou o tal do spray de ácido vinagre, mas é porque eu acho que é só pra defesa e eu não quero estressar o bicho pra ele ter que usar isso, né? Mas pra compensar vocês eu vou mostrar um vídeo com o escorpião vinagre usando o spray dele. Então basicamente é como eu falei antes, ele vai levantar o abdômen dele e pronto, sai um spray direto no inimigo. É muito legal de ver espirrando e fora isso tem uma mira perfeita também. Dá pra ver aqui que ele consegue acertar exatamente na pinça que tava segurando ele. Passou uma ótima mensagem pro predador que quer pegar ele na natureza, né? Que habilidade genial pra uma criatura. Eu cobri aqui então o terrário e esse foi o escorpião vinagre. Agora tá na hora da estrela do nosso show. Vamos testar a força de um besouro. Mas é claro que eu trouxe o maior besouro do mundo. Eu também tenho esse outro aqui que tem umas presas bem afiadas. E esse pequenininho aqui que também não deixa nada a desejar. Eu vou começar com o menorzinho, testando os objetos mais frágeis. Conforme a gente aumenta o tamanho do besouro, também vai aumentar o objeto. Aí no final eu vou pôr o meu dedo na boca desse cara aqui. Felizmente a gente vai começar com o menor, ainda bem. Vai ser mais legal. Esse aqui é o besouro veado arco-íris. Apesar de ser um dos menores, ele é muito legal. Porque se você olhar de perto, ele tem tipo uma carapaça roxa brilhante. Não existem muitos animais com uma coloração assim, então é muito legal. Eu já fiz um terrário pra ele e vou colocar ele lá dentro. Ele parece pequeno, mas é exatamente do jeito que esse besouro gosta. Ele não se mexe muito, então aqui tá ótimo. Pra começar, o primeiro objeto que eu vou colocar é essa gelatinazinha aqui. Ela não é pra testar a força, na verdade é pra mostrar pra vocês como eles comem, porque é bem legal. O interessante é que apesar das mandíbulas estarem ali pra cima, ali não fica a boca. Ela fica um pouquinho mais pra baixo, bem aqui. E é por aqui que eles se alimentam. Essas mandíbulas na natureza servem para brigar com outros besouros machos, porque quem ganhar pode levar a fêmea para casa. De qualquer forma, eu vou colocar essa gelatina bem na frente dele. E esse cara ama coisas bem docinhas. Aliás, o sabor é de banana. E banana é a fruta favorita desses besouros. Por conta disso, eu achei que ele ia devorar na hora, mas na verdade ele entrou na defensiva e tá atacando a gelatina. Sendo assim, depois de um tempinho, eu acabei colocando em cima da cabeça dele. Aí acho que ele conseguiu experimentar um pouquinho da gelatina e se apaixonou, porque ele ficou devorando com todas as forças. Pra falar a verdade, é bem divertido ficar assistindo ele se alimentando. Ele tomou todo o suquinho da gelatina. Beleza, vamos fechar esse aqui por enquanto e vamos atrás do nosso segundo besouro, esse cara aqui. E ele tem mandíbulas muito maiores. Ele se chama besouro veado girafa. Ele também é um besouro veado igual ao anterior, mas com mandíbulas muito maiores.
Fora que elas também parecem bem mais afiadas que o anterior. Então ele deve ter bem mais força também. Mas claro que eu já preparei um terrário pra ele e vou colocar ele aqui dentro agora. Vamos lá. Tá bom, pra esse carinha aqui, o objeto dele vai ser um pedaço de papelão. Bom, pra facilitar o nosso experimento, eu vou tirar ele aqui do terrário. Sem perder tempo, eu dei o papelão pra ele dar uma bela dentada. Mas o que aconteceu foi que ele não tava fechando com tanta força quanto eu tava prevendo. Eu até tentei colocar em outros ângulos, mas ele não tava fazendo um bom trabalho assim. Então eu decidi que ia trocar o objeto para ele tentar esmagar. Então claro que ele ia pelo menos fazer um buraquinho nesse pedaço de papel, mas mesmo assim nem isso ele conseguiu furar. Ele não fez o menor impacto, pra ser sincero. Cara, é sério, esse bicho tem umas mandíbulas tão intimidadoras, mas... Opa! Olha, ele tentou me morder, hein? Ô meu parça, você não consegue furar um pedaço de papelão, nem um papelzinho? Poxa vida, pra que serve essas mandíbulas aí então, hein? Falhou em tudo. Mas é brincadeira, esse carinha aqui é muito insano, eu vou colocar ele de volta no terrário dele. Mas beleza, eu tô animado mesmo pra testar esse último aqui, esse grande bad boy. Não tô tão animado assim, né? Pra pôr o meu dedo na mandíbula dele, né? Vamos lá então. Tá na hora então do maior besouro do mundo. E ele é conhecido como Besouro Hércules. Vocês não têm ideia de como foi difícil conseguir esse carinha aqui. Tava sempre fora de estoque, eu tive que mandar um monte de mensagens, mas eu consegui. Foi super caro, mas valeu a pena com certeza. Eles vivem na floresta tropical na América do Sul. E ao contrário dos outros besouros, eles têm esses pelinhos aqui atrás. É exótico pra caramba, né? Isso, claro, sem falar nessa mandíbula gigantesca que eles têm. Se a gente fizer as contas, ela tem 2 vezes o tamanho do corpo dele. Eu fiz um belo terrário pra esse carinha aqui, mas de novo a gente vai fazer a experiência fora por causa do tamanho dele. Mas antes de eu colocar o meu dedo nessa mandíbula imensa, eu peguei uma coisa que parece bastante com um dedo, pra ver o dano que ela toma. Pois é, eu tenho uma cenoura, porque vocês já viram todos os vídeos de testes, eles usam uma cenoura no lugar do dedo pra ver o que poderia acontecer antes, né? Acaba sendo uma ótima representação de um dedo. Agora imagina se ele corta essa cenoura no meio e eu ainda teria que colocar o meu dedo depois. Tá louco? Medo. Sem perder mais tempo, eu vou colocar a cenoura logo aqui na mandíbula dele. E gente, eu quero muito que corte a cenoura no meio, porque é o que parece que essa mandíbula faz, né? Mas apesar de ter mexido várias vezes com a cenoura nela, ele não fez nada além de dar uma espetadinha de leve. E eu só precisei dar uma balançadinha pra saber que ela tava solta de novo. Poxa, cara, eu não tô nem mais assustado em colocar o meu dedo aqui. Ele praticamente não causou nada na cenoura. Vou colocar logo o meu dedo aqui. Aí, Besouro Hércules, você não me assusta mais não, bora lá então. Bom, sem perder tempo, eu coloquei o meu dedo assim pra pegar aquelas pontinhas lá do fundo. Aí o besouro começou a dar uma apertadinha no meu dedo, mas o que eu tava sentindo, na verdade, não era nada não, no máximo uma beliscadinha. Eu sinto tipo uma pinçada, mas não dói quase nada não. Vocês devem estar pensando, poxa Terra Green, que coisa fraquinha é essa aí, eu esperava mais. Mas eu meio que esperava que fosse fraquinho, não vou mentir não. Mas a real é que eu trouxe todos esses bichos aqui hoje pra ensinar uma coisa pra vocês. É pra mostrar que a maioria desses bichos podem sim ser aterrorizantes, mas na verdade são bem legais, além de criaturas extraordinárias. E temos que ter respeito por elas, claro que algumas são mortais e queremos ficar distantes, tipo nossa amiga Centopeia, mas mesmo assim são super legais, eu queria mostrar isso com esse vídeo. E se quiser assistir mais conteúdo é só clicar em algum vídeo aí na tela. Isso aí.